Olá, terceiro ano. Então, vamos dar continuidade, né? Como eu falei para vocês, a minha ideia é a gente dar um ligeirão, né, no nosso conteúdo para que vocês possam fazer, né, os vestibulares, Enems, enfim, melhor preparados, né? Bom, vamos me esforçar, né? Então, a gente parou, né, no golpe do Estado Novo, né, na implantação da ditadura, que tem esse nome também em inspiração a uma ditadura que já existia em Portugal, que tinha esse nome, Estado Novo. E, basicamente, né, ela vai durar de 37 até 45, quando encerraremos, então, o primeiro momento, né, da chamada Era Vargas. Bom, então, basicamente, nós tivemos, então, o processo do golpe, né, que se instalou a partir do fechamento, né, dos diferentes legislativos, certo? Com, enfim, censura, perseguição, todo o rol, né, clássico de uma ditadura, enfim. Bom, e com isso, né, o ministro da Justiça, que era o Francisco Campos, ele vai elaborar, né, conjuntamente com outras figuras de poder, uma nova Constituição, certo? Que vai ser inspirada exatamente nas constituições fascistas e autoritárias da Itália e da Polônia, por isso ela vai ter um apelido, que é a polaca, né? E basicamente, né, ela vai ter ali a presença desses elementos autoritários e fascistas, certo? Então, basicamente, a concentração de poderes vai ser toda no executivo, né, no caso na mão do ditador, que será o Getúlio Vargas, né? E com amplos poderes, enfim, toda essa situação, certo? Então, basicamente, ali a gente vai ter a implementação de uma série de situações, né? Apesar dele não ter uma perspectiva tão clara, né, do fascismo, no sentido de tu ter, tipo, por exemplo, o partido nazista, o partido, enfim, né? Ela tá ali, né? Uma série de direitos individuais, enfim, vão acabar sendo suprimidos, certo? Então, basicamente, ele vai, digamos assim, governar por decretos-leis, ou seja, tu não tem mais legislativos para ter toda aquela tramitação, né, de uma lei. Então, é basicamente aquilo que o Getúlio vai impondo, basicamente, né. A gente vai ter uma série de situações, né, como o fechamento de todos os partidos políticos do país, né. Então, o discurso, basicamente, do Estado Novo é aquela ideia assim dourada, né, de uma paz na qual então não existem as lutas de classes, elas são suprimidas, né, não existem as desigualdades sociais e raciais, a ideia de uma democracia racial. Então nós vamos ter uma série de intelectuais no período que vão basicamente trabalhar para esse tipo de discurso, né, de que não existe, né, tensões raciais, questões racistas, né, no país. Não, nós somos uma democracia racial, né? Enfim, todo esse discurso basicamente vai estar presente no ideário, né, que o Estado Novo vai tentar implementar, digamos assim, certo? E vai implementar pela força, certo? Então, basicamente, ele vai desintegrar todos os partidos, inclusive é uma ideia do nacional, né, acima do que há de particularidades. Então, até vai ter um momento que é bem conhecido, foi o momento da queima das bandeiras dos estados. Então, o Getúlio vai promover a queima da bandeira dos estados, numa ideia de, digamos assim, de mostrar que, na verdade, a única bandeira que interessa é a bandeira nacional, enfim, né? Então, ou seja, a União, né, se impondo sobre os estados. Então, ele vai basicamente colocar na ilegalidade todos os partidos, não existe mais partidos, inclusive, por exemplo, a Ação Integralista Brasileira, né, que teve um papel importante no golpe, né, já que foi um militar que propôs essa perspectiva militar que integrava a IB, e a IB achava que, dado as simpatias fascistas do Vargas, eles, como eram fascistas, né, teriam, digamos assim, mais visibilidade, mais oportunidade de poder, e isso não se concretiza, né? Então eles tentam dar um golpe que fica conhecido como intentona integralista, mas é muito pouco falado, né? Então daqui a pouco vai que, né? A gente nunca sabe. Na verdade, os Enems, né, de uns tempos para cá, são sempre uma caixinha de surpresa. A gente não sabe muito o que vem por aí, né? Mas enfim, o fato é que daqui a pouco, sei lá. Bom,
Então, em 38, a gente tem essa intentona integralista que acaba sendo frustrada, né? Então, suas lideranças acabam tendo que fugir, alguns são presos, enfim, né? Nessa tentativa de golpe, basicamente, tá? Então, de um modo geral, a gente pode dizer que a polaca ela vai ter então esse caráter, né, fascista e essa ideia centralizadora, né? A gente não, né, não tem mais as liberdades assim plenas, né? E grande parte do poder então estava nas mãos do Getúlio, que a partir de então, né, governava por decreto-lei, tá? Então, basicamente, a gente vai ter que Vargas vai buscar muito também essa questão de corações e mentes, né, de um modo geral, as ditaduras, de um modo geral, né, elas tentam mobilizar muito essa questão do irracional, né, essa questão do imaginário, né, essa adesão, não é só por violência que a gente consegue adesão, tá, pessoas? De modo geral, tu tem que trabalhar também corações e mentes, né? Não basta tu ir lá sentar porrada, tu tem que convencer as pessoas de que isso é o certo, o melhor, o ideal, enfim. E de modo geral, como a gente pode perceber, analisando, né, quem trabalha com história percebe isso muito claramente. De modo geral, as pessoas não gostam de pensar. Assim, além de terem dificuldade de pensar, de modo geral, né? Porque é uma coisa que dá trabalho, é uma coisa que tu tem que, para te realmente né, ter uma opinião consistente, tu tem que, na verdade, ter estudado. A opinião não é uma opinião do nada, não pode ser um achismo, né? Tu tem que estudar, tu tem que ler, tu tem que refletir, tu tem que debater. E são coisas difíceis, as pessoas não têm essa, né, muitas vezes essa né, vontade, ou mesmo não conseguem nem ter o horizonte para isso, né? E esses grupos sabem muito bem disso e por isso elas sabem que as pessoas preferem delegar decisões, delegar o ato de pensar do que de fato fazer por si, tá? Então, com isso, Vargas vai investir muito, assim, pesadamente em propaganda, tá? Então, em propaganda, né, na conformação de corações e mentes, certo? Então, ele vai inaugurar o DIP, né, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, basicamente, certo? Então, na verdade, desde que o Vargas assumiu o poder lá em 30, ele tem essa preocupação com a propaganda, com a publicidade. Isso foi se constituindo até nós termos, então, o DIP, né, que realmente tem um órgão de destaque, digamos assim, no governo Vargas, tá? Então, o DIP fazer o quê? Ele tinha toda uma promoção, né, de passar uma imagem positiva, né, do governo Vargas, né? Então a ideia era realmente era um apoio, né? Assim, então se mostrava, por exemplo, né, no cinema, o cinema era um grande veículo naquele período, no rádio, né? Então a gente tem basicamente, né, a chamada Hora do Brasil, né? Agora a Voz do Brasil, enfim, é um programa de rádio que foi criado durante esse período aí, que era realmente para passar, enfim, informações ou né, ou ideias positivas sobre as ações do governo, né, fazer uma propaganda positiva do Vargas, né, então tu tem toda essa ideia de mostrar imagens positivas do Vargas, como também tu tem o outro lado, que é a censura de qualquer oposição, né, então jornais de oposição eram empastelados, né, os seus editores perseguidos, muitas vezes presos, né, e, enfim, então tinha toda essa polícia repressiva do Vargas era bastante atuante, né? Um dos nomes mais, digamos assim, né? No sentido de violentos, carrascos mesmo, né? Do período, era então o Filinto Miller, que era responsável por essa perspectiva da repressão, né? E então nós tínhamos esses dois lados da moeda, né? Que é essa censura, né? De uma imprensa né, livre, assim, né? Claro que a gente tem sempre que ter algumas ressalvas sobre a imprensa livre, né? Então, imprensa livre sempre é uma coisa um tanto quanto complicada, uma vez que as mídias, de um modo geral, respondem a interesses econômicos, né? Enfim, seus patrocinadores, etc. Né? Então a gente tem sempre ter um cuidado, uma crítica, etc. é importante. Mas o fato é que jornais, livros, enfim, né? Qualquer coisa que fizesse oposição ao governo
de um modo geral, era censurado pela DIP, tá? E além disso, então, como eu falei para vocês, a gente tinha a perspectiva, então, da Hora do Brasil, né? Que depois, então, vai se tornar a Voz do Brasil, e a busca, então, de aspectos culturais, né? Que ressaltassem essa harmonia, né? Essa ideia do brasileiro hospitaleiro, do brasileiro trabalhador. Então, todas aquelas músicas, por exemplo, cariocas, que estavam muito vinculadas à questão do morro, da malandragem, etc. Tudo isso foi vetado, então agora se incentivava a ideia de músicas que promovessem a perspectiva positiva do brasileiro, a propaganda positiva do brasileiro, né? Como alguém que trabalha, alguém, né? Uma pessoa séria, enfim. Então toda essa perspectiva ela era bem importante no governo Vargas, tá bom? Continuamos a falar de Estado Novo no próximo vídeo. Até mais!